aí, pessoal, começando mais um episódio do Vem Aí, esse podcast da NVIDIA que fala sobre várias pessoas que estão usando inteligência artificial, que estão usando poder de processamento para realizar projetos incríveis. Ao meu lado, como sempre, Jomar Silva, que é Developer Relations Manager da NVIDIA. Prazer ter você sempre aqui com a gente, Jomar. Prazer, hoje eu tô com a voz do Darth Vader. Essa poluição de São Paulo tá custando caro pra garganta. Tá custando caro pra garganta, mas tá entrando no clima nerd aí, ó. Isso é mais legal. Bom, ó, o caso de hoje é super interessante, tá? Na verdade, são 3 casos. Chama aí na tela já de uma vez o professor Esteban Klua. Professor, tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia, como é que estamos? Estamos ótimo por aqui também. Seguinte, o professor, Jomar conhece muito bem, né? Ele é professor lá da Universidade Federal Fluminense, tem 3 casos muito incríveis aí de uso de soluções da NVIDIA, de uso de soluções de tecnologia em geral para poder resolver grandes problemas ali da comunidade que ele vive. Jomar, você conhece bem, quer apresentar o professor, quer apresentar os 3 projetos que a gente vai falar hoje? Olha, não tem muito do que falar do Esteban, né? O Esteban é um dos únicos latino-americanos, ou o único, eu não me lembro agora, que ganhou o título de CUDA Fellow, que era um título que existia da NVIDIA há uns anos atrás, que era para reconhecer as pessoas que ajudaram a tecnologia CUDA a crescer, a se desenvolver e a ficar grande. Então, é uma honra danada ter o nosso amigo ali, nosso CUDA Fellow, o Esteban Klua. Perfeito. Esteban, só uma perguntinha. De que ano você começou a usar CUDA? Eu comecei a usar CUDA no dia que foi lançado, porque na verdade a gente já vinha programando muito as GPUs, né, em vários, usando shaders, e na verdade a gente estava tentando fazer muitos malabarismos para resolver vários problemas. Então no dia que CUDA, assim, no dia que eu digo, né, quando o CUDA foi lançado, imediatamente a gente já tentou migrar vários problemas que estavam assim bem complicados de se resolver através de shaders, já com CUDA, que aí nos deu uma liberdade muito grande para fazer as coisas, né? Então, assim... Então, para a galera que não conhece a história, né? Antes Uhum. de ter o CUDA, era muito mais complexo usar a programação para fazer, usar a GPU para programar. E o Esteban já era pioneiro nessa época. Olha aí. Então, é uma honra enorme ter você aqui, professor. O professor hoje está com 3 grandes projetos que a gente vai comentar aqui, todos eles muito voltados ali para a comunidade carioca fluminense. Um deles, bom, ele está em Niterói, então a gente vai conversar bastante sobre um projeto que eles têm ali de barcos que monitora a Baía de Guanabara e monitora a região dos lagos também. Tem outro projeto que eles fazem junto com a Petrobras, também que é muito bacana, a gente vai falar sobre isso hoje. E um terceiro de realidade virtual, que numa dessas aí eles estão melhores do que a Apple com o Vision Pro, hein? Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos começar do começo aí, né? A gente falando ali primeiro da questão dos barcos. Professor, explica pra gente, o que vocês estão fazendo? Assim, primeiro, todo mundo conhece a Baía de Guanabara e as questões ambientais que se vive ali, né? Como que vocês estão ajudando a Baía de Guanabara a Isso. ficar mais limpa? Certo. Então, para você tornar a Baía da Guanabara ou qualquer ecossistema mais limpo do ponto de vista ecológico, a primeira tarefa necessária é sempre fazer um monitoramento, né? O monitoramento ele é fundamental para você entender as causas da poluição, as causas de onde vem todo tipo de dejetos, né, que não se desejam ter no local. Então, nós estamos, junto com a Prefeitura de Niterói, desenvolvendo uma série de barcos autônomos para auxiliar, em primeiro lugar, no monitoramento das águas da Baía da Guanabara. E para quem conhece a nossa região aqui, Niterói é o início da região dos lagos, né? Então nós temos uma sequência de lagos muito grandes que vão daqui de Niterói até Saquarema, Araruama, Maricá. Basta até olhar no Google Maps, vocês vão ver um monte de lagos ali. E esses lagos eles são muito importantes para o ecossistema dessas cidades, das nossas cidades e da nossa economia também. Então, eles são extremamente vitais a gente fazer o monitoramento dessas águas aí. Então, nós estamos desenvolvendo embarcações, barcos, que navegam autonomamente, mas além de navegar autonomamente, eles também têm uma IA embarcada para fazer uma série de monitoramentos da qualidade da água, de dejetos que você encontra, e futuramente a gente também quer fazer predições tentando entender, por exemplo, numa chuva, predominantemente, de onde vêm os dejetos e tudo mais. Então, nós estamos fazendo 2 tipos de barcos. Veleiros, que têm mais autonomia em termos de movimento, porque eles não precisam de motor, e também catamarãs. A vantagem do veleiro é ele ser movido
exclusivamente por vento, né, e você não precisa de um motor, que é algo que consome muita energia. Porém, a operabilidade do veleiro ela é mais complexa. Além disso, o veleiro sempre precisa ter uma quilha para ele não virar, né? E essa quilha não é interessante quando você está em regiões de baixo assoramento, como são as lagoas. Então, para as lagoas, a gente já está desenvolvendo catamarãs, que são embarcações também movidas a energia solar, que tem capacidade de permeabilizar mais assim nas lagoas. E aí o mais legal é que vocês já estão aí em contato com a Prefeitura Saquarema, Maricá, outras aí da região que já demonstraram interesse também nessa solução, né? Exatamente. Várias prefeituras já não só manifestaram interesse, como já estão criando um planejamento, né, de como essas embarcações, no futuro não tão distante, no futuro que a gente diz daqui a 1 ou 2 anos, elas podem realmente ser guardiãs, né, do ecossistema marítimo e lagunar. Do ponto de vista de tecnologia, o que tem dentro desses veleiros, desses barcos? Bom, nós temos 2 tipos, assim, duas classes, né, de tecnologias lá dentro. Uma para pilotar a embarcação. Então, para pilotar a embarcação, a gente tem uma série de sistemas que vão manipular os atuadores, a vela, o motor, o leme, né? E também rodar os algoritmos de inteligência artificial que foram usados previamente para treinar a movimentação das embarcações. A gente usa reinforcement learning para, digamos assim, aprendizagem por reforço, para ensinar como a embarcação tem que se comportar. E também nós temos um outro, digamos assim, arsenal de tecnologias para a questão do monitoramento ambiental, né? E aí, então, nós temos câmeras dedicadas a visualizar lixo, câmeras submersas, né, para tentar encontrar, por exemplo, microplásticos, ou para tentar ver a turbidez da água, para coletar uma série de dados que, através deles, a gente consegue fazer inferências sobre a condição da água. Então, mas todo esse conjunto, no nosso caso, a gente usa uma NVIDIA Xavier, né, para fazer tanto, digamos assim, a pilotagem da embarcação, como também as questões relacionadas aí ao monitoramento ambiental. E eu diria assim, o ponto mais crítico do ponto de vista computacional, como costuma ser, né, é a parte de visão computacional, onde a gente tem uma série de câmeras, e são câmeras diferentes, que vão desde lidar, né, câmeras 360, no caso do veleiro, por exemplo, nós temos uma câmera 360 no topo do mastro, né? Nós temos câmeras com profundidade, que a gente usa a ZED, né, questões de obstáculos mais próximos. Então, nós temos 4 tipos de câmeras, né, e essas câmeras todas precisam ser processadas assim com um poderzinho de processamento legal. E, obviamente, a gente não tem como botar uma RTX ou uma embarcado lá no barco que tem o consumo de energia como sendo um ponto crítico, né? Então, digamos assim, esse é o ecossistema de hardware que nós temos lá dentro. O processamento da coleta dos dados de água, ele é feito no veleiro mesmo ou ele é depois processado? Sim, ótima pergunta. Alguns dados são coletados em tempo real porque os sensores permitem fazer isso. Por exemplo, pH, temperatura, turbidez, mas outros dados, eles, por exemplo, coliformes fecais, eles eles são muito, coletar em tempo real é muito custoso. Então a gente tem que, nesses casos, coletar amostras, né? Então alguns dados não são coletados em tempo real por questões de limitações dos tipos de sensores. Perguntei quanto tempo vocês já estão fazendo isso e como esses dados já estão sendo utilizados pelas prefeituras ou pelos órgãos para poder trazer, de fato, resultado positivo para a qualidade da água, sabe? Esse projeto já tem 3 anos, né, de vida. Há mais ou menos 1 ano que a gente já está usando os barcos de maneira operacional. Então, a gente costuma colocar... eles ainda não estão 24/7, como é o desejo que nós queremos daqui a talvez uns 2 anos. 24/7, assim, coloca lá e esquece ele, né? Nós temos aqui algumas restrições, e não são restrições tão tecnológicas, são restrições mais de logística, né, que ainda não estão permitindo que a gente possa deixar a embarcação ali e esquecer dela,
Tem até questões de segurança, né? Porque ele é um Também. equipamento extremamente caro, né? E aí você esquecer ele lá, para a gente tem aí algumas questões delicadas. Mas a gente normalmente deixa um dia inteiro, por exemplo, o catamarã, o veleiro rodando e coletando os dados, e a gente dá esses dados sistematicamente para os organismos que estão necessitados deles. Né? Então, assim, operar essa semana mesmo, na quarta-feira, o veleiro vai operar o dia inteiro. Né? Vai coletar dados o dia inteiro numa região específica ali que a gente está programando, que é a região de Jurujuba, uma região de pescadores. Mas as prefeituras já estão usando esses dados? Já está tendo resultado prático disso? Já estão usando esses dados, por enquanto apenas como dados para serem analisados por humanos, assim, no sentido de ter esses dados e, juntamente com dados que eles já têm, enfim, tomar decisões e tudo. Esses dados ainda não estão, digamos assim, sendo usados automaticamente, né, para fazer algum tipo de ação, mas a ideia é essa, né? Inclusive, para você... É o caminho, não, esse é necessariamente o caminho, né? Assim, você vê em outros países, ecossistemas parecidos, como a Baía da Guanabara, têm espalhados por toda a sua região algumas dezenas de sensores que coletam a qualidade da água. Por incrível que pareça, assim, mesmo com uma grande importância que a Baía da Guanabara tem na nossa região aqui do Rio de Janeiro, nós temos menos de 10 sensores permanentes coletando esses dados aqui no nosso ecossistema, que é muito pouco, né? Então, essas embarcações autônomas, elas vão reduzir o número de sensores que você precisa ter fixos, já que eles ficam, né, na verdade, o tempo todo navegando por aí. Que uma das coisas que a gente desenvolveu bastante aqui, e eu diria assim, metade do nosso time hoje, quase a metade do nosso time está focada nisso, é na construção dos Digital Twins, dessas embarcações, né? Principalmente para a gente desenvolver modelos de reinforcement learning bem sofisticados, né? Para o controle das embarcações. Então, a gente vem usando 2 ambientes, o Gazebo e o Omniverse. Né? O Gazebo, porque é uma plataforma assim, muito consolidada, né? No meio já de robótica, e o Omniverse, porque ele é um ambiente da NVIDIA extremamente poderoso, principalmente para questões relacionadas à visão computacional, já que ele consegue renderizar com um realismo muito grande, né? E aí a gente consegue fazer parte dos treinamentos sem ter que... os treinamentos de câmeras, né? Sem ter que necessariamente estar navegando. Jomar, Digital Twin é uma grande questão hoje, né? Eu acho que você deve estar vendo isso sendo utilizado por várias startups aí. Sim. Não só startups, obviamente, mas é porque startup é sua área. E o uso de Digital Twin hoje é muito do que o professor está falando, que é a geração de dados sintético para você fazer treinamento. Então, eu não preciso mais parar uma fábrica para eu treinar um robô para fazer movimentação. Eu crio o gemo digital da fábrica, treino ele lá dentro com Reinforcement Learning. O mais interessante, né? Quando eu treino o robô no mundo virtual, eu não tenho mais a limitação do tempo. Então, quanto mais capacidade de processamento eu tiver, mais rápido eu consigo treinar e treinar ele em horas, o que seria equivalente a anos. Exatamente. Então, essa que é a grande sacada, né? E eu imagino a complexidade, professor, para conseguir controlar um veleiro. Que eu velejei uma vez só na vida, mas eu achei uma canseira aquilo. E ó que tinha um monte de gente no veleiro, né? Não, Então, bota imagino... todo esse peso para cá. Imagina difícil, a complexidade para fazer isso do ponto de vista de computação, né? São muitas variáveis mesmo, né? E aqui na Baía da Guanabara, quem acompanhou as Olimpíadas tem muitos desafios por causa das montanhas que nós temos, né? Rodeando aqui, faz com que o vento ele não tenha um padrão muito estabelecido, né? Então o vento é muito diferente em cada região por causa dos morros, e isso torna a navegação assim bem complexa. Cara, tem uma outra questão também, que assim, quando a gente fala de projetos universitários, que é transformar isso em negócio. Vocês já montaram uma startup aí com os alunos para poder vender esse produto de verdade, né? E se a gente for pensar, essa é uma demanda mundial, né? Global. A gente teve as Olimpíadas aí no Rio, como você falou, em 2016. Agora, em Paris, teve toda aquela questão da água do Rio Sena, que foi um problema muito maior do que a gente teve até no Rio de Janeiro, né? Ufa! Teve alguém que tirou os holofotes ali dessa conversa que a gente estava tendo aqui no Rio.
mas é um produto que, assim, tem alcance global. Daria para virar uma empresa global aí, oferecendo um serviço de ponta, né? Como que é esse trabalho dentro das universidades para transformar os produtos que vocês desenvolvem aí em algo que seja realmente para o mercado? Perfeito. Essa é uma iniciativa assim extremamente importante que, infelizmente, assim, no passado, o ecossistema de pesquisa e de universidades no Brasil não era muito favorável, né? Felizmente, nos últimos anos, aí foram uma série de iniciativas, de recursos e tal, tem incentivado que as universidades criem suas startups a partir de projetos inovadores. E a gente tem visto isso cada vez mais acontecer. Tanto é assim que boa parte das grandes universidades hoje tem suas startups, sua incubadora, né, suas agências de inovação e tudo mais. E nós percebemos imediatamente que essa questão de embarcações autônomas é um negócio muito importante e os alunos criaram então uma empresa chamada InnoMaker que tem a finalidade de explorar as embarcações autônomas como negócio. E aí tem muitas oportunidades mesmo. A quantidade, nossa energia aqui no Brasil é predominantemente produzida por hidrelétricas, né? E a quantidade de represas, barragens e ambientes assim relacionados às energias hidrelétricas é muito grande e ao mesmo tempo oferecem muitas questões assim cruciais na ecologia do nosso país, né? A gente já viu aí Né? inúmeras situações complicadas. Então a gente começou a ver que esse era um negócio importante e estamos tentando explorar esse nicho. Cara, aí você fica pensando no mundo perfeito, né? A universidade vai lá, forma o aluno, de repente ele já sai dali com um emprego numa startup que ele criou, ele aprendeu também empreendedorismo dentro da universidade, a universidade vira sócia dessa empresa, de repente já vem uma grana de volta aí para a universidade para fazer com que ela gire mais, enfim. É um mundo perfeito que a gente ainda não chegou Sim. lá, né? Mas quem sabe um dia. Mas está caminhando, não chegou, mas está caminhando. Eu acho Boa. que está indo bem. Ainda dentro desse projeto, vocês estão em conversa com a Marinha, né? O que a Marinha está buscando com vocês? Isso. A Marinha, obviamente, também tem, assim como todas as Forças Armadas, né, a questão de veículos autônomos e drones se torna um elemento crucial, né, para eles. Então, a Marinha que fica sediada aqui no Rio de Janeiro também está extremamente interessada, né, em proliferar e desenvolver a tecnologia de veículos autônomos. Então, nós começamos a colaborar com eles no desenvolvimento aí de uma lancha autônoma. Essa lancha já é feita pela Marinha, nós apenas estamos colaborando, né, com parte do nosso conhecimento. E aí já são embarcações focadas na segurança, né? Então, monitoramento e segurança das nossas costas, assim, das costas do litoral, né? Isso. E se vocês acham que esse projeto é a única coisa que está acontecendo ali na Universidade Federal Fluminense, vocês estão muito enganados, porque isso já é muito legal. Mas tem um outro, a gente está falando aí, né, de parceria com a Marinha, parceria com as prefeituras da região, né, Jomar? Mas também tem uma parceria com a Petrobras. E aí entra uma outra questão, né? A Petrobras tem uma outra demanda ali para resolver e vocês também estão ajudando ela nesse sentido. Isso. Essa demanda também está relacionada com os Digital Twins, né? Que na indústria de petróleo, o Digital Twins se tornou uma coisa assim extremamente vital e importante, né? Então, a quantidade de projetos relacionados a Digital Twins na indústria de óleo e gás é gigante, né? E, assim, como vocês sabem, nossa indústria de petróleo aqui no Brasil é predominantemente offshore, né, fica nos mares, e a gente tem uma quantidade muito, muito grande de plataformas de petróleo. E um dos grandes problemas das plataformas é que elas estão sujeitas a uma corrosão muito alta, já que elas estão em alto mar e totalmente cercadas por um ambiente que é muito propício, né, a estimular a corrosão. E as corrosões, elas são, assim, muito, muito críticas na medida que o tempo de vida das plataformas vai crescendo. Então, nós estamos desenvolvendo com a Petrobras uma estratégia de reconstruir as plataformas quase em tempo real, através de técnicas modernas, que a gente tem chamado hoje de Radiance Fields, né? NERFs e Gaussian Splattings, principalmente,
que são técnicas extremamente modernas. Os Neural Radiant Fields, eles têm 3 anos e pouquinho de tempo de vida. Gaussian Splatting, que é uma nova técnica que surgiu em 1 ano e 2 meses de vida, mas já são Mas só para técnicas quem que está estão, acompanhando, faz assim, um parênteses aí. Explica para o pessoal o que é o NeRFs e essa outra técnica que você está falando. assim, basicamente consiste no seguinte: vamos pegar uma foto e vamos tentar descobrir, através de técnicas super bem conhecidas hoje, onde estava no mundo 3D a câmera que tirou essa foto, certo? Então, a partir daí, a gente simula raios de luz saindo da câmera e chegando em cada ponto representado na foto, né? Com isso, a gente tem assim, o que um raio, como é a vida de um raio de luz. Ele saiu da tal posição, bateu em tal superfície e emitiu tal cor, tal fenômeno luminoso ali em função da foto que a gente tem. Então a gente pega esse bando de fotos conhecidas e dá para uma rede neural, tá aqui um bando de raios de luz, aprende como eles se comportam nesse determinado cenário aqui. E aí, a partir disso, a IA vai entender como os raios de luz se comportam naquela cena e depois, dada uma câmera que não necessariamente corresponde à posição onde as outras câmeras originais estavam, a IA consegue recriar novas imagens, já que ela foi treinada, digamos assim, com um monte de luzes, raios de luzes que estavam perambulando por aquele cenário. Com isso, então, assim, resumidamente e simplificadamente, o que isso permite fazer? Que a partir de uma coletânea de fotos, não muito grande, a gente consiga reconstruir com bastante fidelidade um cenário 3D. E é muito diferente do que a gente fazer isso através de nuvens de pontos, como tradicionalmente se faz, porque quando você usa lidares ou scanners 3D, você escaneia e você grava, digamos assim, como é um determinado ponto, mas você não grava como a luz se comporta ali. Então, se você se move, a luz não corresponde a todos esses seus movimentos. Portanto, você não tem especularidades, você não tem todos os efeitos de luz que tipicamente uma superfície tem, né? Então, essa técnica permite escanear o mundo não só do ponto de vista geométrico, mas também do ponto de vista de como a luz se comporta dentro das superfícies que você está capturando. Bom, dito isso, né? Isso é uma tendência, assim, essa área está bombando demais, assim, para quem conhece a SIGGRAPH, que é um dos maiores eventos aí de computação gráfica do mundo, ou o CVPR, que também o maior evento do mundo na área de visão computacional. Esse ano foi praticamente assim 30% de trabalhos, né, falando sobre isso, né, mostrando assim como a área está bombando demais. A gente tem até falado que essa é uma área nova na computação gráfica, chamada de Neural Rendering, né, onde o rendering ele é feito por uma rede neural. A gente nem sabe qual é o modelo de luz que está rodando lá dentro. É uma Neural rede neural. Rendering. Cara, foi... Onde a gente está indo, Rendering. meu Deus do céu? Bom, e aí só para concluir, no nosso projeto, o que nós estamos fazendo? Nós estamos escaneando com as plataformas de petróleo. Hoje nós já estamos em ritmo de produção. Já escaneamos 12 plataformas, estamos com 50 para serem escaneadas até o final do ano, né? E a partir disso, a gente consegue também, com IA, reconhecer as áreas das plataformas que estão com corrosão crítica. E a partir daí, você enviar técnicos ou equipes para fazer a correção dessas áreas aí. Algo que era extremamente custoso, é custoso hoje, porque você precisa mandar técnicos através de helicópteros, esses técnicos vão para lá e fazer inspeção manual. Nós estamos convertendo esse processo em algo automatizado, onde pode ser feito por um técnico que anda com uma câmera 360 no capacete, ou até mesmo, como já tem acontecido em algumas plataformas da Petrobras, usando aqueles robôs da Boston Dynamics, que ficam andando e conseguem se meter um pouquinho melhor aí nos buracos, né? E ficam andando pela plataforma e capturando, né, os dados através de câmeras 360 para a gente aplicar essas técnicas aí. Com certeza. Aí, cara, uma pergunta aí, esse termo que o professor usou de Neural Rendering me chamou a atenção. Isso
Tô falando besteira ou isso é o início da computação quântica? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Computação quântica é uma outra pegada. Tá. Agora, essas técnicas do Nerf, né, e a evolução dela, em pouco tempo a gente vai conseguir escanear objeto 3D usando uma câmera de celular, com qualidade. Tá. Então, o professor falou do Omniverse, né? Aquele sonho de criança de, eu quero ser Steven Spielberg e fazer um monte de efeito especial na minha casa, cada dia que passa tá ficando mais próximo. Porque essas técnicas, elas são desenvolvidas, elas evoluem, e elas estão começando a serem embarcadas em dispositivos. Então, você vai ter smartphones e câmeras até com capacidade de te entregar não só a foto, mas você filma um objeto, ela vai te entregar a foto e vai entregar o objeto em 3D. Cara, É muito legal. não, aí você me corrige também se eu estiver falando besteira, mas recentemente a gente fez um outro episódio aqui falando dos satélites, né? O tanto que as imagens de satélite têm outros vários sensores Informação, né? que trazem várias outras informações. O que a gente está falando talvez é que essas coisas que só eram permitidas por satélite estão começando a chegar aqui na nossa mão também. Podem ser outros sensores, mas assim, eu estou trazendo mais sensor para a palma da minha mão e mais poder de trabalhar com Eu acho uma que câmera simples. a capacidade computacional que a gente tem hoje para conseguir simular partícula, que aí luz e qualquer outra coisa, vai permitir pesquisa de uma série de fenômenos, para a gente entender uma série de fenômenos que a gente não conseguia analisar antes. Então, como aquela questão lá do satélite, né, que cada frequência indica um tipo de coisa, né? Sim. Quando a gente soma essas tecnologias de processamento de imagem junto com tecnologias de processamento de partícula e simulação, a gente consegue simular fenômenos que não conseguia antes e, a partir dessa simulação, gerar muito dado sintético para que a gente possa começar a aplicar IA nessas coisas. Perfeito. Porque a IA, as redes neurais, né, professor, elas só conseguem ser treinadas se você tiver um volume grande de dados. E alguns efeitos ou algumas coisas que acontecem na natureza, a gente demora muito tempo para conseguir capturar aquela informação. Então, essas tecnologias de simulação de partícula, elas vão permitir cada vez mais, dentro do ambiente acadêmico, né, a simulação de fenômenos da natureza em larga escala e com dados sendo coletados para a gente poder depois treinar uma IA para poder fazer, por exemplo, previsão do tempo com uma precisão muito maior do que a gente tem hoje e com uma Perfeito. capacidade computacional que não é tão gigantesca, né? E permitir uma granularidade dessa informação muito importante. Perfeito. E a gente pensa a evolução disso, né, professor? Se a gente pega, por exemplo, os carros do Google com o LiDAR e tal, foram desenvolvidos há poucos anos atrás. Se fosse hoje, bastaria algumas webcams ali para poder registrar o mesmo tipo de informação utilizando essa tecnologia. Tô falando besteira de novo, bom que assim, eu Sim. tenho dois gênios aqui do meu lado, né? Então, Não, assim, você tem que tomar tá cuidado certo. com as coisas que eu Mas falo e pergunto. deixa eu só fazer uma pequena ressalva aqui. E aí até onde assim, a NVIDIA entra pesado, né? Porque enquanto a gente hoje já está conseguindo visualizar em tempo real aplicar, digamos assim, os Nerfs ou os Gaussian Splatings em tempo real, ainda nós temos um custo muito alto computacional para treinar essa rede. E assim, a gente diz assim, são horas mesmo. Então, infelizmente, a gente não consegue capturar, né, uma cena aqui com o celular rapidinho em questão de botar meu celular para processar e 3 minutos depois a gente já ter 3D da cena. Então, na verdade, a gente consegue realmente renderizar em tempo real, mas o treinamento dessas redes, desses raios de luz, esses radiance fields, ainda é extremamente pesado. Inclusive, a gente precisa fazer em nuvem, porque não é nenhuma RTX sozinha que vai conseguir dar conta disso, não. Assim, a gente precisa fazer um clusterzinho, os clusters né? mesmo. Um clusterzinho. Não, mas de qualquer forma, sim, eu acho que para pessoa. Sim, é os zinhos, né? Mas eu acho que assim, para as pessoas entenderem, a Petrobras tinha lá aqueles cachorros super tecnológicos para poder ver com LiDAR e tal. Tinha um monte de tecnologia e de repente aquilo ali virou um cara com capacete andando pela plataforma para poder reconhecer tudo isso numa qualidade muito melhor do que se tinha antes, com uma segurança muito maior do que se tinha antes e um custo muito mais baixo. Na prática é isso, né? Eu já contei aqui num episódio anterior, né? Mas isso que o professor falou de capacidade para processar, etc, né? O que a gente tem nas GPUs gamer da NVIDIA hoje é muita inteligência artificial dentro do hardware. Então, um dado importante é que para você desenhar um gráfico na tela do computador, você tem que basicamente calcular a cor de cada pixel, né? E aí todas as técnicas de shade, de rendering para esse tipo de coisa.
A gente tem uma tecnologia chamada DSSL dentro das placas gráficas da NVIDIA. Eu não sei se você sabe dessa, professor, mas tem uma IA dentro das placas que hoje, a cada 8 pixels que a gente vê na tela, um foi calculado. É, Os outros 7 foi a IA que gerou. E olha, a cada 2 frames que você vê de gráfico, um frame foi gerado por IA. Então, Exatamente. o Jensen costuma falar que a gente fez foi pegar um supercomputador, aham, treinar uma rede neural absolutamente complexa para que uma GPU gamer possa ter, de fato, a capacidade computacional de um legal. supercomputador para poder renderizar o gráfico dessa forma. É onde Olha. a IA, às vezes o pessoal pergunta, né? Mas a NVIDIA usa IA para quê, né? Aham, Então, toda a nossa IA, ela tá dentro das GPUs gamer também. perfeito. E é bem o que ele falou, é uma estrutura gigantesca para você treinar tudo isso, mas depois que a rede está pronta, Só vai. você começa a utilizar ela em outros locais. Legal. Inclusive, essa pesquisa do professor, ela tem a ver com o terceiro ponto que a gente vai falar aqui, que é de realidade virtual. Né, a gente está falando de imagens e tal, vocês também têm vários estudos voltados aí para a realidade virtual, para fazer com que esse ambiente seja mais leve também do ponto de vista de processamento, né? Igual hoje a gente vê ali, por exemplo, o Apple Vision Pro, tem uma bateria que fica no seu bolso, né? É um headset ainda pesado. Os principais ou os melhores headsets hoje são assim, né? Você está preso a um cabo, porque o processamento tem que estar numa máquina, tem que estar em algum outro lugar, enfim. E vocês estão trabalhando e descobrindo coisas aí junto com a NVIDIA para fazer com que esse headset seja cada vez mais leve e que a percepção de imersão seja cada vez maior. Como que vocês estão conseguindo chegar nesse lugar? A tendência, né, para a gente poder realmente ter imagens ultra realistas, basicamente a gente tem que migrar, né, os renderings aí para o rendering de ray tracing, né, ou path tracing que a gente chama. Por quê? Porque na O verdade que é isso? os métodos tradicionais de renderização, eles são baseados em rasterização e que são métodos muito aproximados, onde a gente basicamente calcula a cor de cada vértice do triângulo e interpola o interior do triângulo de maneira muito simplificada, né? O Ray Tracing é uma técnica de computação gráfica que basicamente lança um raio de luz e a gente fica seguindo fisicamente toda a interação desse raio de luz com as superfícies da cena 3D e aplicando todos os efeitos ópticos que esse raio de luz aí sofre nas diferentes superfícies. E por isso o Ray Tracing, por ele ser fisicamente ele é muito próximo do que acontece na ótica real, ele gera para a gente imagens ultra realistas. Porém, o Ray Tracing, como o Jomar até comentou, é extremamente pesado, e se a gente for renderizar todos os pixels da cena com Ray Tracing, a gente não consegue tempo real. Então, aí que vem a IA, e também a gente pode chamar um pouco do Neural Rendering, né? Já com uma abordagem um pouquinho diferente, que é da gente calcular, assim, da gente completar lacunas que a gente não consegue fazer em tempo real através de uma rede neural, através da inteligência artificial. Bom, e se já em displays convencionais isso é extremamente importante, quando a gente está falando de head-mounted displays, que são dispositivos de realidade virtual, nós temos um outro paradigma de display. Por quê? O display convencional ele é uma grid regular de pixels, certo? Só que o nosso olho não é um grid regular de cones e bastonetes, que são as células que captam a luz na nossa retina. Ele é completamente, assim, a distribuição dessas células é não homogênea. Nós temos uma concentração de cones, que são as células que capturam a cor, extremamente alta, bem no centro da retina, né? Mas quando você já sai 12 a 15 graus do centro da retina, já cai bruscamente o número dessas células. Portanto, a nossa percepção visual na região periférica ela é muito, muito baixa. Então, a gente não é um desperdício a gente dar a mesma atenção computacional que nós damos para o centro da imagem e para a região periférica. Então, nós estamos trabalhando com algumas técnicas aqui para tentar viabilizar o Ray Tracing em HMDs, em Head Mounted Displays, com a mesma, digamos assim, acurácia que a gente tem nos renders tradicionais, mas aproveitando dessa possibilidade, né, de poder aí simplificar e muito a renderização na região periférica.
Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a Meta agora lançou um artigo muito interessante mostrando, no mês passado agora na SIGGRAPH, como se existe como assim a nossa percepção ela é muito rudimentar na região periférica. Então a gente pode trocar, por exemplo, uma estrela por um triângulo e você não vai perceber, certo? Então a gente pode, por exemplo, começar a mexer nas cores, ao invés de usar mais verde, usar mais azul que o verde é o que mais consome energia no display, por exemplo, né? Então a gente pode diminuir o verde, aumentar um pouco o azul e compensar. Assim, se você olhar de frente, você vai ter um pixel de uma cor diferente. Mas se você colocar esse pixel na região periférica, você vai ter uma percepção semelhante, só que, por exemplo, gastando 40% de energia do display, né? E isso aumenta, né, o tempo de vida de um display por exemplo, que é crítico no caso de um ambiente de realidade virtual não cabeado, né? Então, nós estamos trabalhando com técnicas também de Ray Tracing para tentar entender quais elementos de luz o seu olho não é capaz de perceber a partir de uma determinada região periférica. Por exemplo, reflexo. Você não consegue ver um reflexo com a mesma nitidez que você vê na região central quando você tem a região periférica. Portanto, você pode fazer o reflexo ser muito mais glossy, né, muito mais borrado, e, portanto, ter muito menos samples per pixels na região, dependendo da região onde aquele objeto se encontra, né? E aí a gente está... Outra coisa legal que a gente está mexendo aqui também. Existe um movimento sarcástico no nosso olho. O que é o movimento sarcástico? É o movimento que a nossa retina faz, às vezes até involuntariamente, e a gente faz de 4 a 5 movimentos por segundo, né, da retina, assim, mesmo que pequenininhos. Enquanto você está fazendo um movimento sarcástico, a sua resolução decresce, assim, e, portanto, enquanto você está fazendo um movimento sarcástico, eu posso mandar menos raios para o Ray Tracing também, porque você não vai perceber. Então, a gente está juntando muitos fenômenos, assim, de entendendo como as restrições que o nosso olho tem, para tentar simplificar mais e mais e mais ainda, diminuir mais e mais ainda o número de raios e turbinar mais ainda a IA, porque a IA pode fazer coisas maravilhosas aí que substituem o lançamento bruto dos raios. Então, cara, isso é fascinante, né? Mas na prática você está falando eficiência, né? Você está trabalhando com as informações que realmente precisam para o ser humano perceber aquele ambiente como um todo. Se você visse meus desktop, eu estou com um paper aqui de neurologia tentando entender uma questão da velocidade da latência de um pixel a partir de uma região ali, para a gente tentar ver se a gente consegue diminuir um pouco mais o frame rate em algumas regiões ali, né, da tela. E o mais legal disso tudo, assim, é tecnologia a serviço do ser humano sendo, cara, acho que ponto central de toda essa história. Tem uma história da realidade virtual, que o professor falou do frame rate, né? Sabe por que muita gente enjoa? Tem motion sickness quando trabalha com realidade virtual? Quando você não tem capacidade de processamento de qualidade, o que uma placa gráfica faz é que ela vê que ela não vai conseguir calcular o próximo quadro inteiro, ela repete o anterior. E ela começa tentando calcular o próximo quadro. Se ela não conseguir, ela vai repetir. Tá. Então, isso quando a gente olha na TV, num jogo, etc., né? Tudo bem, a gente vê meio picotadinho, né? Pode até ser estranho, enjoar um pouco, mas não dá problema. Agora, quando você tá no VR, o teu mundo inteiro está sendo renderizado com aqueles picotadinhos. Uhum. E é muito interessante, o organismo dispara um mecanismo de envenenamento, um mecanismo interno do corpo de detecção de envenenamento. Então, basicamente, o teu organismo diz, o cérebro diz, você está envenenado. Que doido. Bota tudo pra fora. E aí, por isso que você enjoa. Que doido. Então, agora, até chegar nessa correlação, quanta pesquisa, quanta análise tem que ser feita? E há uns anos atrás, né, a gente teve VR chegando aqui no Brasil através daquele card box do Google, essas outras experiências, né? Muita gente passou mal e nunca mais quer por causa disso, né? E é exatamente esse problema. O celular não tem, o smartphone não tem a capacidade de calcular todos os quadros, você fica tendo framezinho intermediário, e aí é o alerta, né? E é engraçado que isso depende de pessoa para pessoa. Tem gente que nunca vai poder usar VR na vida, porque enjoa direto.
Tem gente que usa VR numa situação e outra, né? Eu sou maluco por realidade virtual desde 2016, eu tenho óculos, né? E é muito interessante, assim, porque tem jogo, por exemplo, que eu jogo um jogo de carro lá, eu fico jogando 4 horas. Eu enjoei quando eu fui jogar a corrida de rally, porque pulava muito, Aham. né? Meu filho pega o mesmo jogo pra jogar, ele dá 2 voltas em Interlagos e já tira. Porque a hora que ele desce ali, Aham. já dá uma sensação estranha e tal, né? Aham. Então a imersão que a gente quer ter e precisa ter em realidade virtual, né? Os fatores principais dela para ser realista, né? É o que o professor falou, você conseguir entregar quadro muito rápido, né? E com consumo de energia baixo, para que Perfeito. você cada vez mais tenha liberdade e não precisa ter uma bateria tão grande, não precisa esquentar tanto o olho, né? A própria questão da intensidade da luz é algo que cansa o olho depois de um tempo, né? Então essas pesquisas que ele faz nessa linha aí são sensacionais. Tá. Mas, professor, você está fazendo isso em ambiente de laboratório, né? Quanto tempo você acha que demora para a gente poder trazer isso para o ambiente comercial, para todo mundo ter acesso a algo assim? Não, não, não. Na verdade, todos esses trabalhos e todos esses papers que vão sendo publicados, eles são muito rapidamente usados pela Aplicado. indústria e aplicados. Então, hoje, e aí estamos falando muito da indústria de jogos, né? Então, Unity, Unreal, são o próprio Omniverse, né? Que são plataformas assim muito usadas em VR. Já tem, todos eles já usam foveated rendering, né? Que a gente, é isso que eu estou falando. Foveated rendering é essa técnica de você renderizar não homogeneamente, né? A tela. Então, todos eles já usam. Assim, agora a gente consegue melhorar isso aqui. Já incorpora logo nos engines aí. Então, não é uma É coisa via assim. software, né? Atualização de software. É. Tem uma coisa que o professor estava falando, né? Esse negócio do ray tracing. Eu acho que tem uma imagem que a gente pode usar agora que ilustra bem o que o pessoal está falando, né? A gente tem um telão aqui na frente, vocês não estão vendo, mas é um telão de LED que a gente usa para algumas outras produções. E a gente fez uma produção que era um videoclipe que a gente usou bastante ray tracing, porque era um vídeo pesado, era uma imagem muito pesada, cheia de detalhes. Era uma menina andando numa moto na frente fisicamente e atrás eram imagens de deserto, assim, tipo Las Vegas, mas muito texturizado, com muita informação ali. Então, na hora que a gente estava gravando ela e mostrando o fundo, para dar aquela sensação de movimento, o ray tracing agia, porque a câmera estava enxergando só um pedaço do telão. Naquele pedaço a gente tinha resolução máxima e tinha FPS máximo, tinha tudo máximo ali para poder trazer para a gente poder gravar essa informação. O que a câmera não estava enxergando estava borrado. Então a gente aqui, público, né, olhando pro telão, a gente percebia o ray tracing em ação, porque aquilo ali era exatamente o que a câmera estava enxergando, que estava em volta. Não precisava ter render, porque a câmera não estava enxergando. Na hora que a câmera movia para cá, a gente percebia a imagem também vindo para cá, melhorada. Então é mais ou menos isso que o professor estava falando, né? Como que vocês estão trabalhando isso no óculos de VR para poder, na hora que eu estiver olhando para frente, eu ter o render máximo naquele campo de visão que eu estou olhando. Se eu der aquela escapadinha com a visão, o próprio sistema já entende que eu dei escapadinha e jogo o ray tracing para lá e volta, né? Os óculos de VR hoje eles fazem o rastreamento do olho, então eles conseguem saber para que canto você está olhando da Quem já tela usou o Apple Vision Pro sabe, e né? fazer Porque, essa renderização. Agora, uma coisa que é engraçada, alguns jogos eles têm a opção de colocar na tela o que chama de cone de deslocamento, que é para evitar enjoar. Basicamente, quando você está andando com o teu personagem, ele reduz a resolução de tudo que está em volta e fica só um foco no meio. Por isso incrível reduz que também? pareça, isso reduz o enjoo. Louco. É muito interessante, é muito interessante. Eu fico vendo o tanto de pesquisa neurocientífica tem que ser feita para poder chegar nessas correlações. Tá aí o professor para não deixar mentir com o paper de neurociência aberto na frente dele. Não, como que a faculdade tem trabalhado, a universidade tem trabalhado essa multidisciplinariedade aí também, né? Porque eu acho que deve ter muita ligação com os outros institutos, com os outros centros de pesquisa. A ciência moderna hoje, principalmente na nossa área, né, de computação, ela requer muita interdisciplinaridade. Os grupos de pesquisa que são extremamente bitolados, vamos chamar assim, só na sua área, né, eles hoje ficam extremamente restritos. E isso se vale de maneira geral para quase todos os campos da ciência. Na computação, isso é mais ainda, né, porque nós estamos aqui para, na verdade, resolver problemas de várias áreas aí da ciência como um todo, né? Então, praticamente todos os trabalhos que a gente faz, praticamente não, todos,
né, tem interdisciplinaridade, ou seja, tem pessoas de outras áreas colaborando e trabalhando juntos. Só os exemplos que eu dei, dos barcos, tem gente de meio ambiente, tem gente de engenharia, tem gente de engenharia naval, engenharia elétrica, o da plataforma de petróleo, tem engenheiro de petróleo, geólogos, pessoal de engenharia dos materiais, né? Este que estamos falando agora, né, dos Foveated Renderings, gente de neurologia, gente de percepção, gente de interação homem-máquina, gente de arte mesmo também, então não tem como, é assim, né? E quanto mais a área de data science ela cresce, né, mais protagonizamos aí as pessoas que conhecem os dados, né, e que geralmente não são necessariamente a turma da computação. Com certeza. Professor, estamos caminhando para o final da nossa conversa aqui. Você também, Jomar, tem mais algum ponto que gostaria de abordar aí nesse papo e nesses temas que a gente falou? Eu queria convidar todo mundo a acompanhar o trabalho que o Esteban Clua faz lá no Rio. Eu acompanho já há muitos anos, né? Antes até de entrar da NVIDIA, eu já conhecia muito sobre as pesquisas que ele toca lá. E é muito legal ver, né, uma universidade no Brasil fazendo pesquisa aplicada de gente grande, como são esses casos, né? A gente tem muito mania de olhar para fora quando quer ver inovação, né? Eu acho que a maioria das pessoas não tinha ideia que a gente tinha esses veleiros, essas tecnologias todas rodando aqui no Brasil. Então, convido todo mundo a acompanhar mais de perto o trabalho do Esteban, porque realmente é muito legal o que ele faz. Inclusive, no blog da NVIDIA já tem uma matéria falando sobre o projeto dos barcos. Então, Exato. se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o projeto do barco, o link está aqui junto ao episódio. Mas, professor, quem quiser ter mais acesso ao que vocês estão fazendo, tem algum outro caminho, tem algum outro canal? O link da nossa página aqui do Instituto de Computação, ele relaciona vários desses projetos e também publicações e tudo mais. O link é www.ic, de Instituto de Computação.uff, Universidade Federal Fluminense.br. Perfeito. Para facilitar, a gente está deixando aqui ao lado também. É isso, pessoal. E se quiser conectar direto com o professor no LinkedIn também, eu acho que é o melhor caminho. O professor Esteban Clua no LinkedIn? Sim, Esteban Perfeito. Clua. Bom, pessoal, chegou ao fim de mais um episódio aqui do Vem Aí, esse podcast da NVIDIA. Convido vocês, inclusive, a assistirem e ouvirem os outros episódios, que tem histórias muito legais. A gente já está aqui agora na 4ª temporada. Estamos indo para uma 5ª. Jomar vai ter que vir no estúdio aqui muito tempo ainda. Tem muitos casos legais, inclusive. A gente segue para o último episódio dessa temporada, logo em seguida, que também vai falar sobre temas relacionados à ciência aí, que são incríveis. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês que são nerds de carteirinha e querem entender tudo que é possível fazer com aí dezenas, centenas, milhares de soluções da NVIDIA, porque cada hora surge mais uma, acho que vocês vão gostar. Jomar, prazer ter você aqui com a gente também mais uma vez. Obrigado, conta comigo. Professor, muito obrigado pela presença. Obrigado. Tem uma palestra que eu faço para explicar como funciona a GPU. E foi o Esteban que me ajudou a montar. Ele me explicou como funcionava a GPU, para eu pegar beber um pouco da didática dele. Então eu lembro do Esteban assim, toda semana, porque toda semana eu faço a apresentação e explico. Muito obrigado, professor, honrado por ter o senhor aqui. Cara, só rapidinho, eu queria ser você, sabia? Porque sua vida é falar com esses caras. Eu fico aqui uma vez por semana, já acho incrível. Imagina passar o dia inteiro falando com as mentes assim. É gostoso. Fechou, pessoal. Valeu. A gente volta em breve com mais um episódio do Vem Aí. Até lá. Tchau, tchau.